Sejam bem-vindos a mais um culto online da Batista em Vila Formosa. E para nós é de extrema alegria que você que está aí em sua casa possa acompanhar para que juntos possamos adorar ao nosso Deus. Curta e compartilhe. Continuem conectados. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou.
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos através do Facebook e do YouTube, transmitindo o culto da Batista Vila Formosa via online. Meu desejo e minha oração é que você e a sua família estejam bem. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar da palavra do Senhor, ressaltando que ela é suficiente para que possamos andar segundo os ensinamentos e os princípios do Senhor. Nessa oportunidade eu quero compartilhar um pouquinho sobre também um tema que vem sido muito debatido, que nesse período de isolamento e pandemia, o culto, como podemos prestar culto, o culto só é aceito pelo Senhor se estivermos em um determinado lugar, na igreja, no templo, ou eu posso ter o culto pessoal, o culto na minha casa, o culto na igreja, como funciona isso? O que o Novo Testamento nos fala sobre isso é o que eu pretendo compartilhar com vocês nessa oportunidade. Vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez a oportunidade poder estar aqui compartilhando da palavra dele e a oportunidade também que você tem no seu lar, onde quer que você esteja, de também caminhar um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Senhor, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, te pedimos direção dos céus para que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas, iluminação do Espírito Santo, na compreensão da tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é suficiente realmente para que possamos andar segundo os teus ensinamentos. Te agradecemos porque temos acesso a ela, Pai de amor. Te agradecemos pela vida de todos que estão nos acompanhando nesse momento, que o Senhor esteja multiplicando as bênçãos, suprindo todas as necessidades e que mais uma vez nós possamos ser alimentados através da ação do Espírito Santo e do estudo da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos compartilhar nesse primeiro texto que vamos ler, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O texto diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração ou em vosso coração. Aqui já nos leva a avaliar um pouquinho a prática do culto contemporâneo à luz dos princípios do culto do Novo Testamento. Aqui não há limites realmente ao que nós estamos vendo hoje no que se refere ao quão longe, ao qual caminho que as igrejas vão avançar no propósito de se tornarem relevantes e modernas em seu culto ou em seus cultos, inclusive para alcançar as pessoas. Mas aí a gente precisa pensar, nós precisamos pensar de acordo com aquilo que o Novo Testamento nos ensina. Qual é a verdadeira adoração? Falamos muitas vezes sobre isso. Quais os elementos do culto neotestamentário? O culto é uma questão de forma ou essência? Porque senão nós também estaremos, vamos dizer, entre aspas, perdendo tempo, porque aquele culto que não é aceito pelo Senhor, na realidade, podemos ter a melhor das intenções, mas vamos perder tempo. A verdadeira adoração sugerida na frase de Jesus, lembram? A mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 23, que envolve tanto o intelecto quanto as emoções, salienta o quê? Não o local, mas a centralidade em Deus, e não o adorador, mas a centralidade em Deus. Cada aspecto do culto deve ser agradável a Deus. Nós sempre falamos do culto cristocêntrico, culto em harmonia com a palavra. E aí nós precisamos também entender que o culto também pode, deve ser agradável ao adorador, né? Tem que haver essa sintonia. Então, o que o Novo Testamento tem a nos ensinar sobre o culto? Eu quero destacar, é claro, Atos capítulo 2, os versículos 46 e 47, não poderia deixar de ler. Quando nós falamos de culto, falamos de igreja, nós precisamos falar
do livro de Atos, Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, vai nos dizer o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aqui a gente pode destacar que esse texto ensina que o culto acontece a todo momento, em todos os lugares, ou ele deve acontecer, no templo e de casa em casa. Não é só quando nos reunimos no domingo, no caso da igreja local, nas quartas-feiras, nos domingos pela manhã e à noite, claro, antes desse isolamento da pandemia, mas o culto não deve ser entendido somente nesses momentos. E aí o Novo Testamento então vai falar sobre as 3 dimensões do culto, dessa adoração, dessa comunhão, dessa reunião. Ele vai falar que nós temos o culto pessoal, familiar e público, E não é um episódio, apenas um momento. Ao terminar a liturgia no templo, ou a liturgia do templo, devemos começar a liturgia da nossa vida. Então vamos falar um pouquinho do culto pessoal. Lembrando, é claro, que o culto não é ritual, pelo menos não deve ser ritual, melodia, forma, estética, beleza, palavras, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas ou qualquer outro detalhe que possamos atribuir. Quero destacar muito bem isso. O culto não pode se tornar um ritual. Antes de tudo, o culto deve ser vida e ação. Olha que interessante. O culto deve ser vida e adoração. O culto deve ser um ato de resposta à ação da bondade de Deus, que nos chamou com a finalidade bem clara. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha aqui. Por isso, aquele que se relaciona com Deus, ele deve lembrar que o culto a Deus deve ser o fruto natural, no sentido de normal, é claro, da comunhão com o Criador, da comunhão com Jesus Cristo. Precisamos destacar também que a compreensão do cristão que cultua a Deus e as práticas religiosas devem estar indissoluvelmente ligado à manutenção e ao cuidado dos necessitados. A Bíblia fala muito bem sobre isso. Isso faz parte da vida daqueles que servem a Deus. Ou isso deve fazer parte daqueles que servem a Deus, expressão e reflexo daquilo que é apregoado e vivenciado pelo cultuante. Quando nós cultuamos a Deus, nós devemos fazer para os outros e crer o que Deus faz conosco. Nós devemos levar isso aos outros. É uma afirmação importante do verdadeiro cristianismo, que acaba aqui atribuindo expressões e sinceridade para as ofertas e demais atos de dedicação. Isso tem que ser feito de uma forma sincera, de uma forma espontânea. Nós precisamos compreender um pouquinho a questão do culto pessoal, e o Novo Testamento fala exatamente sobre isso. Os atos dos cultuantes, aqueles que prestam cultos, repito, deve ser expressão e gratidão a tudo que Deus nos proporciona, a tudo que Deus tem nos proporcionado. O culto pessoal deve ser manifestações de arrependimento pelos atos pecaminosos que nós cometemos, deve ser expressão da fé e fidelidade, além de testemunhos eloquentes da busca da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é gerador de progresso, já que provoca o quê? Esse culto, a inclusão daqueles que outrora estavam excluídos dessa condição. Aqui nós encontramos no fiel o cuidado e a proteção. Culto pessoal, precisamos nos dedicar
também nesse culto, que não é ou não deve ser ritual, melodia, forma, estética, beleza, palavras, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas ou qualquer outro detalhe. Eu faço questão de relembrar, de reprisar para que todos gravem. Segundo, e quero inclusive destacar que esse culto pessoal acontecia na igreja primitiva. Segundo, o culto na casa. A igreja neotestamentária estava também assentada sobre os pequenos grupos. Interessante, era uma igreja de todos os dias no templo e nas casas, né? A palavra grega oikos, se você não sabe, e aqueles que já conhecem, um dos significados é casa, e ela ocorre mais de 10 vezes no Novo Testamento. Algumas, inclusive, dessas referências, ou algumas delas referindo-se até a um grupo de pessoas usando a casa, usando uma casa para se reunir periodicamente, constantemente. Atos capítulo 2, 46, a ceia do Senhor era celebrada em cada casa e na sua refeição. Um parênteses aqui, a grande dificuldade que nós tivemos nesse período, né? Questão de realizar ou não a ceia através das redes sociais, através da ceia online. Talvez isso aqui seja para pensarmos um pouquinho. Atos 2,46, a ceia do Senhor era celebrada em cada casa na sua refeição. Atos capítulo 5, versículo 42, a casa do convertido era usada como local de adoração e ensino, identificando-o como cristão na comunidade. O pessoal estava lá, ele se convertia, franqueava o seu lar e ali, então, é um momento de adoração e de ensino. Atos capítulo 20, versículo 20, equilíbrio do programa, ensinando tanto na reunião pública quanto na reunião familiar. Romanos capítulo 16, versículo 3 e 5, Priscila e Áquila recebiam em sua casa um grupo. A igreja cristã de Roma era composta de vários grupos nos lares. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, quando estavam em Éfeso, Áquila e Priscila também recebiam a igreja em sua casa. Assim vivia a igreja cristã. Durante a semana, a igreja se reunia nas casas e no dia do Senhor se reunia num só lugar, o templo. E aí a gente pode, depois você pode acompanhar e ver em casa aí, onde você estiver, Colossenses capítulo 4, versículo 15, Filemão capítulo 2. Então, o culto também em casa era praticado pela igreja primitiva e muitas igrejas hoje têm realizado isso na forma de pequenos grupos. Mas eu sei o que todos estão esperando e alguns podem dizer, pastor, a gente já sabia, mas e o culto no templo? Vamos falar então sobre o culto no templo. Atos capítulo 20, versículo 7, vai falar um pouco de como era esse culto, como acontecia esse culto, né? A finalidade desse culto também. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos capítulo 20, versículo 7. Entendemos que no primeiro dia da semana é o dia que a igreja separava para se reunir, para o partir do pão, para celebrar a ceia. E essa ceia aqui era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 14 a 22. Era tomada quando toda a congregação se reunia. Talvez aí a questão da resistência de ter realizado nesse período a ceia através das redes sociais, via online. Porque essa ceia era tomada quando a congregação se reunia, o povo se reunia no templo, como um ato de fraternidade entre os irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 22, mostra que não se deve fazer reuniões como essa. Na realidade, essa reunião ou esse culto no templo, ele deve ter
uma forma diferente, uma forma de reunir a igreja, uma forma de comunhão, uma forma também que nós vamos ver um pouquinho adiante para desenvolvimento dos dons, né? Até para auxílio de outros. Ainda na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo os instrui que o fizesse as suas ofertas sistematicamente, no primeiro dia da semana, deixando inclusive implícito aqui que esse era o dia em que deveriam se reunir para adoração. 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 2, ou seja, o culto pessoal, eles já estavam trabalhando dia a dia, reuniam em casa, nos grupos, mas no primeiro dia da semana deveriam, né, reunir-se no templo. E aí por isso que a gente fala, mas por que eu preciso? Por que eu preciso? Sempre há essa pergunta, mas eu posso cultuar ao Senhor na minha casa, eu posso cultuar ao Senhor, você até pode, mas não deve. Não é essa a instrução bíblica. Claro que existem exceções, as dificuldades, né? Mas nesse período, por exemplo, mas o que nós precisamos entender é qual é a orientação no Novo Testamento, aquilo que agrada ao Senhor. Notem que essas reuniões regulares da igreja primitiva não visavam os propósitos evangelísticos, e sim visavam o encorajamento mútuo à adoração. Então, no primeiro momento, essa reunião era para adoração. Por essa razão que o autor de Hebreus escreve o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Por serem reuniões públicas, havia ocasião que os incrédulos iam a essas reuniões dos crentes, né? Isso era considerado como uma possibilidade lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. O evangelismo, segundo o texto de Atos capítulo 2, acontecia no contexto da vida diária. Os crentes caíam na graça do povo, eles propagavam o evangelho com a sua vida, com o seu testemunho diariamente. Talvez diferente muitas vezes que nós pensamos hoje, né? Vou levar o meu convidado, o meu vizinho, o meu amigo no culto, na celebração, no templo. Isso às vezes é muito mais difícil, né? Mais difícil, inclusive, quase impossível, quando no dia a dia, na sua vida diária, nós não nos comportamos como verdadeiros cristãos. Aí fica impossível de evangelizar essas pessoas. Por isso que a igreja primitiva dá esse exemplo, né? O Novo Testamento nos fala sobre isso. O dia a dia as pessoas iam evangelizando. E aí sim, depois era coroado isso com a presença dessas pessoas no culto público. Uma característica que não estava presente no culto neotestamentário era o pragmatismo, né? Essa decisão, ou uma decisão pragmática, é aquela que é tomada não pela essência, né, mas pelo efeito causado na maioria do povo, né? Poderíamos dizer, talvez, o politicamente correto, né? No que diz respeito ao culto, a aplicação desse princípio pode ser desastroso ou desastrosa, pois o juiz passa a ser o grupo de pessoas e não o Espírito Santo. Vamos realizar esse culto para agradar somente as pessoas. Às vezes, para o momento que vivemos, isso é muito preocupante e eu quero destacar um pouquinho e falar um pouco sobre isso. O culto público é a semelhança, ou deve ser, a semelhança mais próxima que podemos ter do céu, pelo menos deveria, enquanto estamos aqui na terra. Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado com a questão do culto, da adoração nos dias de hoje, né? No momento que vivemos, na igreja pós-moderna, igreja contemporânea, porque na realidade a igreja ela precisa continuar, ou o culto precisa continuar seguindo os princípios bíblicos, precisa continuar sendo dirigido pelo Espírito Santo, e não para agradar determinados segmentos da sociedade, ou para querer agradar todos os segmentos. Isso é impossível. Claro que nós gostaríamos, seria maravilhoso, mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, né? O que Deus quer, que todos sejam salvos, mas é a opção de cada um.
existe um caminho a trilhar. Então nós precisamos tomar cuidado se com esse avanço e essa vontade de querer levar o evangelho às outras pessoas não está nos levando a abrir mão de princípios bíblicos, né? Por exemplo, no culto, claro que nós queremos um culto em que os adoradores também se alegrem, que os adoradores fiquem contentes, mas a ideia do culto aqui no templo é o que? Adorar ao Senhor, alegrar o coração do Senhor, por isso que nós vamos se adaptar. E aí não adianta também, mas eu não vou então, porque não é o meu estilo. Eu fico ouvindo essas coisas hoje, fico muito preocupado. Claro que a gente tem as características individual, cada um tem a sua maneira, e eu respeito aí as religiões, denominações, de forma de culto, mas o que nós estamos falando aqui é o culto que o Novo Testamento, que a igreja primitiva praticava e que nós devemos praticar. E aí nós entramos numa outra questão também muito séria. Quais são os elementos do culto neotestamentário? O que nós temos? O que devemos ter? A igreja primitiva e o Novo Testamento nos diz o seguinte: quais são os elementos ou devem ser os elementos do culto? Primeiro, leitura e pregação da palavra. Acabamos de ler no início Colossenses capítulo 3, versículo 16. Posso acrescentar 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A mensagem deve expor e esclarecer um texto bíblico numa linguagem contemporânea. Um texto bíblico na linguagem contemporânea e para a realidade do mundo de hoje, né? Segundo o Claude Douglas, ele diz que a mensagem deve ter algumas funções. Eu achei interessante destacar isso. Primeiro, explicar e esclarecer verdades profundas da fé. Muito interessante. Dar orientação sobre como devemos viver e agir como cristãos. Esse deve ser também leitura, pregação da palavra. Edificar a igreja, levar as pessoas à fé, fortalecer a fé e consolar e animar aqueles que estão em dificuldades. Tirar pessoas da inércia também deve ser função da pregação da palavra. A suficiência das escrituras no culto cristão deve ser realmente sempre ressaltada. E é interessante que esta suficiência das escrituras no culto, os reformadores chamaram de princípio regulador do culto, que não deve se preocupar com coisas sem importância. Então aqui, o primeiro elemento é a leitura e pregação da palavra. Na adoração coletiva, a pregação da palavra é essencial. A gente costuma dizer a parte mais importante, e aí a justificativa vem, porque no céu nós vamos cantar, não há necessidade de pregar mais, mas aqui nós precisamos pregar. O nosso texto base que nós lemos aqui logo no início, vai falar que as atividades da igreja do Novo Testamento eram centralizadas na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Isso deve continuar fazendo parte da nossa vida. Em seu livro Entre Dois Mundos, John Stott afirma o seguinte: a palavra e a adoração pertencem indissoluvelmente uma à outra. Toda adoração é uma resposta inteligente e amável à revelação de Deus, porque é a adoração do seu nome. Portanto, a adoração aceitável é impossível sem a pregação. Pregar é tornar conhecido o nome de Deus, é adorar, é louvar o nome do Senhor sobre o qual fomos informados. Ao invés de ser um intruso alienígena, a adoração, o ler e o pregar da palavra são realmente indispensáveis à adoração. É o que afirma John Stott no seu livro Entre Dois Mundos. Palavra muito importante. Então, o primeiro elemento do culto neotestamentário deve ser leitura e pregação da palavra. Segundo, oração. Isso é indispensável.
Efésios capítulo 5, versículo 20, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Atos 2, 42, lemos aqui também, perseveravam, oravam. A oração ou as orações devem ser de adoração, deve ser de invocação, confissão, petição, agradecimento, intercessão, e devem ser dirigidas a Deus. Então a oração tem que também fazer parte, tem que ser elemento desse culto. Nós precisamos orar, precisamos clamar, precisamos interceder, e é claro que sempre direcionadas ao Senhor, direcionadas a Deus, aguardando dele a resposta. Então o primeiro elemento, leitura e pregação da palavra. Segundo elemento do culto neotestamentário, oração. Terceiro, hinos e cânticos espirituais. Também lemos aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 16, você pode também ler Hebreus capítulo 13, versículo 15. A música pode às vezes nos comover pela beleza da melodia, mas esse sentimento por si só não é adoração. Esse é um outro desafio hoje. Vou repetir. A música, às vezes, nos comove pela beleza da sua melodia, e é maravilhoso ouvir isso. Mas esse sentimento por si só não é adoração. Isso é muito importante destacar. A música deve ter verdades bíblicas contidas em suas linhas para que seja realmente um recurso legítimo, e aí vai fomentar a verdadeira adoração. A música expressa o que? Deve expressar a relação com Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Ela vai expressar essa nossa relação com Deus. A música deve caracterizar a nossa comunhão com os irmãos e contribuir como veículo de proclamação da verdade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 19. Essencialmente na Bíblia, o culto é serviço, é algo que fazemos para o outro. Primeiramente, o culto cristão é um ato divino, é importante sempre destacar isso. Respondemos, volto a repetir, ao favor de Deus concedido a nós, seus filhos. Ele veio ao nosso encontro, chamou-nos, aceitou-nos, deu-nos o seu perdão e trouxe-nos a sua presença. À medida que corretamente motivados servimos o nosso próximo, estamos servindo a Deus. Concluo a minha palavra nessa oportunidade. Nós que, em resposta à ação bondosa de Deus, amamos a Cristo e cremos na suficiência da sua palavra, não podemos moldar, melhor dizendo, a nossa adoração aos estilos, preferências do mundo escravo do pecado e das paixões. Nosso objetivo principal deve ser adorar em espírito e em verdade. Mas não se esqueça, para isso, as Escrituras precisam regular o nosso culto. As Escrituras precisam direcionar o nosso culto e a nossa adoração. Tudo em nossos cultos deve conduzir a adorar, deve conduzir o adorador a um conhecimento profundo de Deus, não da igreja local, não do pregador, mas de Deus. Como afirma Augusto Nicodemos, é importante reconhecer que o Espírito age principalmente a favor dos interesses de Cristo, visando glorificá-lo e exaltá-lo. Esse princípio aplica-se também ao culto cristão. Esse princípio litúrgico precisa ser resgatado. O culto deve continuar sendo voltado para Deus. O culto precisa ser cristocêntrico e ele deve continuar sendo cristocêntrico e não antropocêntrico. Existe uma diferença muito grande. Nada
nada mais deve ocupar o lugar de Cristo no culto. Onde brilha o sol da justiça, não há lugar para brilho de outras estrelas. O grande desafio hoje dos nossos cultos, da realização do culto e de adoração, é continuar seguindo aquilo que a Bíblia nos ensina na adoração, na prestação de culto. E esse culto deve ser pessoal, e ele precisa ser pessoal. Durante a semana, quando nós terminamos o culto no templo, o culto público de adoração, nós temos que sair dali e dar continuidade nesse culto com a nossa vida, culto pessoal. Precisamos também, nesse mundo que vivemos, nas cidades maiores, trabalhar um pouco essa questão muitas vezes difícil, mas de estar no lar, reunindo, compartilhando, caminhando com o irmão, caminhando com o novo decidido, caminhando com aquele que está interessado no Evangelho. É uma forma de evangelização, sim, mas isso não dispensa o encontro, a adoração no templo, o culto comunitário. É importante sabermos isso. E nesse culto comunitário, quando nos reunimos como comunidade, nos reunimos no templo, nós precisamos continuar pensando, agindo e caminhando para agradar a Deus. O culto deve ser de exaltação e agradar ao Senhor. Culto cristocêntrico, que passa disso, não tem base, não tem princípio bíblico, né? Não tem princípio estabelecido, inclusive no Novo Testamento, na igreja primitiva. Meu desejo, minha oração, é que todos nós continuemos a servir ao Senhor, baseado nas Sagradas Escrituras, que é suficiente para que possamos caminhar, se realmente colocarmos em prática o que a Bíblia nos ensina. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor, vamos elevar o Evangelho e, acima de tudo, continuaremos agradando ao Senhor. Mas não se esqueça, cuide-se, porque é importante também o culto pessoal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra mais uma vez não deixa dúvidas de como devemos te adorar, de como devemos prestar culto, de como podemos, mesmo no mundo atual, moderno, poder continuar colocando em prática a tua palavra, Pai. Que nós possamos caminhar sempre procurando satisfazer e agradar ao Senhor, que possamos continuar adorando aquele que tem cuidado de cada um de nós. Mais uma vez te pedimos que o teu Espírito Santo possa completar em cada vida, em cada coração que nos acompanhou a tua palavra, que cada um tenha da tua graça, do teu cuidado e do teu amor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, muito obrigado por você estar nos acompanhando, estamos à sua disposição, depois você vai ter aí os canais de comunicação que você pode interagir com a Batista Vila Formosa. Até a próxima, se Deus nos permitir, que você continue sendo abençoado, você e a sua família, é o nosso desejo e a nossa oração. E vamos à nossa agenda! Todas as quartas-feiras nós temos as Quartas de Estudo, que acontece online, tanto no YouTube como pelo Facebook. Aos domingos, às 10 horas, culto online, pelo YouTube e pelo Facebook. Já domingo, às 19 horas, temos a opção presencial. Então, para você que gostaria de vir participar das celebrações presencialmente, não esqueça de antes entrar em contato com 0800 para que possamos adequar o número de pessoas e corresponder às normativas da pandemia. Mas se você quiser acompanhar os cultos das 19 horas aos domingos online, estará disponível tanto pelo Facebook e YouTube. E nós queremos agradecer imensamente a você que tem contribuído com a obra de Deus, pois dessa forma nós podemos continuar com todas as assistências em toda a comunidade e participando assim com a alegria do desenvolvimento de cada um. Um grande beijo e até mais!
abençoa.